gente! Mais uma vez aqui para um vídeo do canal Azingeri, e hoje a gente vai conversar sobre os processos de contação de história como uma prática também negra, também africana e também afrodiaspórica. Mas antes de soltar o vídeo, agradecer os comentários, dos vídeos anteriores, pedir para se inscreverem no canal, dar like, compartilhar. Estamos na meta dos 2.000 inscritos. Não esqueçam de comentar qual o tema vocês querem pro vídeo de 1.000 inscritos que eu tô começando a preparar. Lembrando que na descrição dos vídeos tem toda a referência bibliográfica para você procurar, porque esse aqui é um vídeo inspirador e não um vídeo que vai passar uma aula. Então, se você quiser se aprofundar mais, você vai ter que ler. Não é mesmo? E aí, hoje eu convidei uma pessoa muito especial, uma grande conhecedora de África do Oeste, sobretudo Mali, uma grande contadora de histórias, a Natália Grilo. Muito obrigada, Natália. Eu agradeço. Por favor, Natália, se apresente, fale quem você é. Oi, gente, eu sou Natália Grilo Cipriano, sou educadora, tradicionalista e trabalho com a palavra, essencialmente com a palavra oral mesmo, não a palavra escrita. É isso, então. Vamos para a vinheta. Até! Voltamos com esse tema de contação de histórias enquanto uma prática também negra, também africana, E aí lembrando que a gente não está dizendo que é só negra africana, é uma contação de história, é uma prática difundida no planeta. Vamos conversar um pouco sobre essa prática africana, e por isso eu trouxe Natália. Natália, o que é contação de histórias? Acho que pra gente responder o que é contação de histórias, a gente tem que pensar primeiro no que é tradição oral. Porque a contação de histórias, ela é uma das linhas da tradição oral. A tradição oral, o que é, de fato, E aí eu vou falar a partir da visão do mestre tradicionalista Mpateba, uma pessoa a qual eu venho estudando há um tempo e que se desdobra sobre esses saberes ancestrais da palavra, Ele é do Mali, Ele é do Mali, então ele fala a partir dessa vivência. A tradição oral, na verdade, segundo ele, é um fator de unidade cultural de todo o continente africano, Tá aí como premissa em todos os países, em todas as tradições, com as suas diferenças, com as suas peculiaridades. Mas falando especificamente dessa região do oeste africano, eles acreditam, principalmente os povos Bambara e Peu, que a palavra é uma entidade, Ela é algo do âmbito espiritual. É viva, É um viva. elemento vivo. É um elemento vivo. Eu me lembro que no texto do Mpateba, acho que é a palavra viva, Que a tradição viva, isso mesmo. Em que ele fala que um dos maiores perigos é a palavra proferida, Porque aquela vibração já foi vibrada e não volta atrás, E aí isso eu levei muito pro coração, porque o Mpateba foi a primeira autora africana que eu li na vida, o livro O Menino Fula, que foi assim... Olha como ela começou, gente? Apenas. Mas essa é a grande questão, Quando você pensa na palavra enquanto uma entidade, uma deidade, você aprende a ter um respeito por ela. Então a gente está falando de sociedades que estão intrinsecamente ligadas à palavra. E isso é muito diferente do que a gente vivencia aqui no Ocidente, por diversos motivos. E acho que o mais fundamental deles, entender por que o Rampatê chama de tradição viva, por exemplo. É preciso que essas pessoas tenham uma memória muito boa, exercite isso, e que não tenham a prática da mentira. Para que a tradição oral ela seja uma base de um povo, é preciso que eles tenham respeito, todo o proceder com ela. Gente, e essa ideia da não tem a prática da mentira, isso é muito interessante, porque se a gente for puxar para a contação de histórias ocidental, ela é toda baseada em histórias extremamente fictícias, E eu não estou falando que sejam histórias mentirosas, mas histórias que não dialogam em nada com a realidade, mesmo do contato daquele povo ali, Das princesas, a bela que adormece, E todo esse imaginário, esse arquétipo de pessoas que até pro Ocidente são pessoas inacessíveis, Então, de alguma forma, isso poderia ser também pensado como algum tipo de mentira, por exemplo? Existe uma classe de tradicionalistas no Mali
que tem toda a liberdade para florear as histórias. Ele mantém a base, o esqueleto daquela história e pode florear. Essas histórias são os jelly, que aqui a gente conhece como griots, que é um nome péssimo. Por que péssimo? Foi um nome cunhado pelos franceses, colonizadores que chegaram naquela região. E esse nome griot significa criado. Então, quando ele viu o grande griot ao lado, né, dos grandes reis que tinham ali naquele momento, eles identificaram o griot como um criado. Mas, na verdade, o nome jelly, que é o nome original desses homens e mulheres, né, é um nome que significa sangue. E assim como o sangue, o Rampatê diz, os geles circulam pelas veias da sociedade, né? Levando vida, que é o que é a palavra. Porque a palavra, ela dá vida. Repita isso. Eles circulam pela sociedade tal como o sangue. Por isso o nome é jelly. Por isso o nome é sangue. Porque eles vão levando vida, vão levando a palavra. E aí eles têm a possibilidade de florear, sim. Os jelly podem fazer isso. Mas existe uma classe de tradicionalista que não pode florear, são os Doma lá no Mali, que são os genealogistas, os grandes historiadores, porque a gente conta histórias, as nossas histórias a partir de grandes datas e grandes nascimentos. Como, por exemplo, a história do Sundiata Keita, né? Exatamente. A gente tem aí aqui é um livro, né? Até paradidático, porque é Sundiata Keita, a epopeia mandinga. Sim. Mas a gente sabe que quem é Sundiata Keita também, isso também vale um vídeo. Mas Sundiata Keita é um dos fundadores, né? Do Império do Mali, enfim. Exatamente. E a gente sabe do Sundiata Keita por conta de eu ia falar griots, mas não é Jelis, ou Domas, que contaram a história e essa história conseguiu chegar até nós, né? Então, por exemplo, esse texto do Sundiata, a gente poderia entender que é feito por um Jeli ou por um Doma ou mais um Doma? Depende, né? Quando a gente está olhando a história de Sundiata Keita a partir de um viés histórico, a gente está falando com o Doma. Uhum. Agora, se a gente está olhando a história de Sundiata Keita enquanto herói mitológico, né, que envolve toda uma mística. A história de Sundiata Keita envolve toda uma mística, né? Nossa. Ele é o grande leão do Mali. Inclusive, essa história, o Rei Leão, tem ligação direta com Sundiata Keita, viu, gente? Mas quando a gente olha a história de Sundiata Keita a partir do homem, né, da figura que reuniu as famílias mais importantes daquela região e formou o grande império do Mali, e como isso se deu, a gente está falando com os Doma. Tá? Que a gente está falando de história, que aqui no Ocidente seria a história com H maior, né? Isso também é uma outra coisa que eu queria conversar com você, porque quando eu estava na faculdade, né, e eu fiz letras, literaturas, me foi apresentada a ideia de história com H e história com E, e foi me apresentada dentro das próprias literaturas africanas, e tinha todo uma explicação e uma questão de disputa de narrativa e tal, e aí eu guardei isso no coração. Até que ano passado eu fui usar a história com E, e aí me avisaram que isso não se usa mais, né? E aí, como eu terminei a graduação muito tempo atrás, não vamos entrar nesses detalhes, né? Realmente houve um processo aí de falta de atualização minha. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu descobri, né, dessa questão foi procurar a Natália e perguntar para ela, pedir para ela me explicar o que está acontecendo no Brasil, né? E aí explica também por que hoje a gente não pode, não é que não pode, porque ninguém é obrigado a nada, mas por que não se usa mais, não é mais de bom tom você usar história com né? E a gente preferir nessa disputa de narrativa utilizar com H. A branquitude, ela adora classificar coisas, né? E ela gosta de classificar coisas para invisibilizar outras, né? Então, o que se diz é que o que vem da historiografia, né? O que é material histórico é com H maiúsculo, porque é a história verdadeira. Mas no meu primeiro dia da faculdade de História, eu descobri que não existia história verdadeira. Então, essa história com H maiúsculo, ela na verdade não existe, né? E aí o que se botava era a história com E como uma historinha, né? A história do popular, da tradição oral, porque, né, a branquitude acredita que a tradição oral não trabalha com a verdade, não tem elementos suficientes para se comprovar com a verdade, mas a historiografia tem. E também escamoteia tudo que é popular, né? Tudo que é popular. De forma geral, tudo que é popular. Menor valia, né? Isso. Quando o Rampatebá, na verdade, traz pra gente que a primeira biblioteca que existiu foi o cérebro humano.
Porque todo o saber era ali categorizado, armazenado, organizado no seu cérebro, na sua memória, sabe? Na sua caixa de memórias. Por isso a tradição é viva, porque ela é carregada aqui, ó, e recarregada, porque a memória e a cultura, a gente sabe, tá o tempo todo se atualizando, se fazendo e se refazendo, diferente de um livro que passa a ser ultrapassado, porque tá lá escrito. Então a escrita, ela vem posteriormente, né? E ela vem da validação do que estava sendo dito na tradição oral. Né? Então, para que um livro seja escrito, é preciso que antes o escritor dialogue consigo mesmo, negocie consigo mesmo, investigue, comprove, até que se chegue no resultado final, que é um livro. Né? Então, quando eu digo, por exemplo, que a gente está falando de sociedades onde a mentira não é suportada, é porque eles acreditam que quando você mente, você se separa de si mesmo. E você se desvincula da ordem natural do universo, e aí o universo entra em desequilíbrio, e aí é preciso que os grandes tradicionalistas, que são pessoas, os grandes depositários da memória ancestral africana, são homens que carregam as primeiras histórias do mundo, as primeiras histórias da vida, né? E segundo o que eles acreditam, o ser humano foi criado somente para ser interlocutor, um grande cuidador da harmonia do mundo, tal qual Exu. Ai, muito lindo. Tal qual Exu. Então, é preciso que a gente esteja trabalhando com a verdade, né? É preciso que a gente tenha uma memória muito potente e que a gente seja muito fiel às nossas origens para que a gente possa abrir a boca para contar histórias dos nossos povos, das nossas ancestralidades. E você falou de homens, né? E aí a pergunta tem griot? Não pode usar mais. Como é que é feminino de griote? Griote o feminino de griot é griote. Mas e jelly é jelly no geral. Então, e há jellies mulheres? A gente pode começar a utilizar jelly, destituir o termo griote, por exemplo? Pode. A gente no Aió vem com... Isso, fala do Aió. Vou falar. A gente vem desse trabalho, aí eu vou falar um pouquinho de por que a gente tem esse trabalho, mas te respondendo, existem as griotes, são mulheres muito poderosas, elas estão geralmente muito ligadas à música, todos os jelly, na verdade, mas o trabalho feminino aí, junto com a palavra, está muito ligado à música, né? E essas mulheres são as grandes matriarcas que trouxeram aqui para a diáspora, né, esse verdadeiro culto, né, esse verdadeiro sacerdócio à palavra. As mulheres foram as grandes responsáveis por esse trajeto. Inclusive nos cultos de candomblé a gente tem. Exatamente. A gente teve griotes, por exemplo, seriam? Sim, elas são herdeiras de uma sociedade secreta africana chamada Akpalô, das mulheres iorubá. E essa sociedade secreta... outro vídeo. E essa sociedade secreta eram mulheres que se reuniam para manipular o poder da palavra, para estabelecer o equilíbrio no mundo a partir da palavra, e que ganhavam dinheiro para que isso acontecesse. Então a gente tem, para mim, né, a partir dos estudos de Aió, elas são as primeiras contadoras de histórias de ofício que a gente tem aqui na diáspora, são as pretas velhas, né? Então os nossos jelly foram os pretos velhos, e as pretas velhas que são as entidades mais sábias, foram e são. E são as entidades mais sábias na Umbanda, não à toa. Né? São os que tiveram ali desde o início, que guardam as palavras primordiais, as palavras basilares da nossa vida, assim, da nossa comunicação com a espiritualidade. É tão lindo falar de palavras, eu amo, muito emocionada. Eu amo. Então, em 2016, eu muito inquieta, que é o que geralmente move a gente, né? A indignação, a inquietação diante de todo esse cenário da branquitude. Eu era uma pessoa que trabalhava com a palavra já há alguns anos, eu trabalho com a palavra há 10 anos, e ia para os grandes festivais de contação de histórias e estava cansada de ver a branquitude contando as nossas histórias, porque aqui no Brasil, até a história do Saci eles querem embranquecer, sabe? O grande patrono da literatura infantil é Monteiro Lobato. Exatamente. Isso já diz muito, né? Exatamente. Então isso me incomodava muito. E aí você vai nesses festivais de contação de história, são pessoas brancas vestidas com roupas africanas que elas compraram lá no próprio continente, né? Vivenciaram, tiveram uma imersão junto com os jelly de lá e voltam pra cá com todo o gabarito para contar as nossas histórias, e a gente é jogado de canto como os chechelentos que não tem formação, que não tem jogo de corpo, que não tem entonação na voz, que, sabe, não tem o figurino adequado, o colarzinho de tecido, né, e aquela sandalinha de couro colorida que eles amam.
Né? Existe toda uma estética para ser uma contadora de história assim que o mercado aceita. E aí nasce o Aió, de uma junção minha e de Tatiana Henrique, que é uma grande tradicionalista, né? Nossa mestrona, referência para todo o grupo. É outra que podia vir aqui, né, Tatiana Henrique? Exatamente, precisa. E a Tati, ela vem muito nessa pegada africana de que a ancianidade não necessariamente está ligada com a idade, né? Mas com o respeito que você tem dos seus iguais. Né? A ideia de senioridade também, que é bem difundida na Nigéria. Exatamente, é uma outra pegada, né? Então, pra gente, um mais velho é aquele que impõe o respeito a partir da sua sabedoria, do conhecimento que tem do seu próprio povo, da sua própria vivência, das suas histórias, né? E, enfim, Tati carrega tudo isso. Então, nos juntamos as duas com Simone Rico, que é do coletivo Mulheres de Pedra, e elas abriram um quintal e receberam a Aió, que é o quê? Um espaço para que o profissional da tradição oral, que seja a pessoa preta, possa se aquilombar com a gente nos melhores moldes quilombistas que a Ovidia já trouxe pra gente. E para que a gente possa confabular, trocar histórias, abastecer o nosso acervo, partilhar, né? Partilhar e o fundamental, que é o mais bonito em Aió, homenagear os nossos mais velhos ainda em vida. Em vida. Então a gente conseguiu fazer isso com Tia Maria do Jongo, né? A gente foi maravilhoso lá dentro da casa do Jongo, naquele espaço sagrado, né? Mestre Rubem Confetti, que é o griot, né? O jelly do samba carioca. Conceição Evaristo, né, que contou histórias pra gente em Minas Gerais. Enfim, a gente teve se fosse citar aqui os homenageados, são muitos. Heloísa Pires Lima, que escreveu esse livro aqui incrível, que eu super indico, que é o Toques de Griot, que fala um pouco mais de Sundiata Keita e da tradição oral na África Oeste. Então a gente existe para isso, né, para preservar a nossa palavra com P maiúsculo e resgatar a tradição oral enquanto ofício e não como profissão, que é o que o Ocidente traz pra gente, da contação de histórias recreativa que acontece dentro de um shopping center e que não diz nada com a gente. E você falou no início que você é uma tradicionalista, assim, e o Ocidente também coloca muita negatividade nessa ideia de tradição, assim como ele coloca muita negatividade com a ideia de essência, né? Joga por e determinismo também, mas determinismo eu até concordo. Mas essência e tradição são palavras que estão começando cada vez mais a ser semantizadas. E aí, quando você se apresenta como uma tradicionalista, assim, que, né, com T maiúsculo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, para até mesmo desmitificar essa ideia de essencialismo, entendeu? De uma tradição essencialista. Sim, gosto de usar essa palavra, esse termo, né, tradicionalista, justamente para bater de frente com o termo contadora de histórias. Porque esse termo contadora de história está diretamente ligado a essa profissão mercantilizada e que eu considero superficial. Que não significa que nós, tradicionalistas, que de repente quem for africano pode achar que é uma heresia eu estar falando isso. Então, irmãos africanos, me perdoem, mas eu vou tomar a liberdade de dizer que sou tradicionalista. Porque os Jedi, eles acreditam que não se torna griot, se nasce griot, né? O Sotigui Koyate fala isso. É outro maravilhoso. Exatamente. Então, quando eu puxo pra mim esse termo, eu tô querendo dizer que a minha prática é afro-referenciada, tá lá em África, tá? E que eu parto disso como um ofício que vem da minha avó, que já contava histórias, e da minha mãe, que também conta histórias. E, enfim, de toda a minha ancestralidade, né? O que eu quero dizer quando eu digo que sou uma tradicionalista é que a minha missão é preservar a essência da palavra preta, me tornar de fato uma arqueóloga das nossas histórias, então escavar até o mais profundo que tiver das nossas raízes, como por exemplo, eu estou num trabalho de tentar buscar a essência dos itãs que foram muito embranquecidos. E aí não esses itãs que estão ali na esfera do terreiro, porque quem sou eu, né, gente? Mas esses itãs que estão aí que circulam no imaginário popular. Que circulam no imaginário popular e que estão carregados de mensagens e simbologias brancas que não dizem nada com a essência do que eles querem dizer. Por exemplo, um itã verdadeiro ele tem mais de 10 páginas. E tem uma simbologia que quando você acaba de ler, sua cabeça está doendo e você precisa de uma semana pelo menos para interiorizar aqui. Então quando a gente vê Reginaldo Prandi, Verger escrevendo livros com esses itãs, a gente vê trechos de uma história muito maior que traria todo um contexto para o que a gente está lendo, para o que a gente está vivenciando. Então é muito perigoso a gente se basear em autores brancos para acessar as nossas histórias.
E quando você falou, vou me desculpar, os africanos e tal, os africanos do continente, mas nós somos africanos da diáspora e nós temos essa... É um direito nosso reivindicar a Exatamente, África, né? Mas eu tô sempre pisando devagarzinho. Com muito respeito. Com muito respeito, porque entendo também... Como muitas vezes a gente aqui na diáspora tem atitudes equivocadas e eu já presenciei muitas vezes, inclusive dentro de AIO a gente tem uma premissa de quando tem um irmão africano do continente falando, a gente espera a nossa vez, porque a gente tá falando de África, mas muitas vezes a gente nem foi lá, então eu respeito muito quem vem de lá do continente, então peço sempre licença para falar em primeira pessoa de lá, né? Isso é um dilema assim que eu compartilho com muitas pessoas, porque é a mesma coisa assim, como é que a gente na diáspora consegue lidar com o continente. E aí depois de muito pensar, conversar com muita gente, né, e fomentar um pensamento sobre isso, assim, eu acho que eu começo a entender muito mais o continente como fôlegos, né? Fôlegos de sobrevivência, assim. E que é um direito nosso, é o nosso espólio de Maafa, chegar e reivindicar qualquer coisa do continente e trazer um novo fôlego que diz respeito à nossa vivência aqui. Que é maravilhoso. É isso, entende? E isso eu realmente entendo como um espólio. Um espólio porque a gente está lidando com um cenário de sequestro, encarceramento e, né, Maafa. Então, é como se os ventos que viessem de lá, independente dos ventos, independente de todas as coisas, os problemas e tudo mais, eles soprassem como alguma forma de resistência mesmo pra gente, que toca no nosso subjetivo, entende? Então é um direito nosso. Exatamente. É um direito nosso que a gente, dentro do AIO, tem reivindicado e a gente está sempre aliançado com os irmãos e irmãs do continente para que isso, né, seja verdadeiro, né, essencialmente verdadeiro. E se dá no contexto da gente entender quem somos aqui na diáspora para preservar essa nossa palavra. Por quê? Também existe muita prática da gente, enquanto contadores de histórias pretos, tá o tempo todo trabalhando fábulas e histórias africanas, mas também não conhecer as nossas aqui na diáspora brasileira, por exemplo. Então a gente está tentando, dentro do AIO, entender quais foram os caminhos da tradição oral preta brasileira. Aqui. Tentar fazer esse resgate, entendeu? Como foi que esses pretos velhos e essas pretas velhas, quais foram os mecanismos e os caminhos que eles seguiram para a gente chegar onde estamos hoje, porque foi muito eficaz. A nossa tradição oral, por mais que foi invisibilizada e apagada, tá aí latente, e a gente vê gritando nas nossas mitocôndrias o tempo todo, mesmo que inconscientemente. Se houve uma prática muito eficaz, foram várias, né? Mas a tradição oral, ela é muito forte. Eu acredito que é por conta da espiritualidade a que ela tá ligada. Tá? Então ela é realmente uma deidade e foi muito preservada aqui, porque chegamos aqui somente com ela, com a memória e com a palavra. E essas duas trabalhando juntas fizeram com que a gente estivesse aqui agora fazendo esse vídeo. Muito lindo. Assim. E o AIO vai ter um encontro, né, no dia 2 de novembro, né? Convida. Isso. Dia 2 de novembro, esse ano vai ser no Rio, porque é itinerário. Ano passado foi em Minas Gerais, também já teve em São Paulo. Vai ser no Rio de Janeiro, no bairro do Riachuelo. Vai ser um dia inteiro de contação de histórias, de tradição oral, e a gente vai homenagear as Griots da Maré, que é um projeto lindo. O Complexo da Maré fica aqui pertinho, né? E é um complexo que abriga 16 favelas, e existe um projeto ali dentro que parte de uma irmã, né, a Tereza Onan, que está gestando esse projeto, e são mulheres as mais velhas daquele complexo que se uniram para sair dentro das escolas ali, contando e recontando as primeiras histórias da Maré. Então nós vamos homenagear essas mulheres, que são essencialmente pretas, e vamos estar celebrando essa tradição oral quilombista favelada, assim, que é o que a gente tem de mais profundo aqui. É isso. Natália, muito obrigada. Eu que agradeço. Não, realmente a aprendizagem, eu acho que nesse vídeo foi muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Assim, eu vou sair daqui muito, sei lá, inebriada de palavra, né? Eu vou sair vibrando força de palavra. E aí, fala suas redes, deixa seus contatos. Vocês podem encontrar o AIO no site, né? AIO Encontro Negro, AIO com Y, né? Sem acento, aioencontronegro.com.br.
No Facebook, Aió Encontro Negro de Tradição Oral. No Instagram, Aió Encontro Negro, dia 2 de novembro, no Rio de Janeiro, espero vocês. E as suas redes? As Natália? minhas redes pessoais, no Facebook, que eu quase não estou usando mais, é Natália PTH, né? Natália Grilo Cipriano. E no Instagram, preta.velha, porque eu sou aspirante, né, gente? Meu sonho é envelhecer com dignidade e ter, assim, um bando de gente nas minhas pernas, ouvindo as nossas histórias. E eu só queria deixar, assim, uma última mensagem, que é o que você que tá querendo entrar nesse universo, ou que já tá nesse universo, tá desmotivado no meio da branquitude, venha pra Aió, se aquilombe com a gente, que a sua motivação vai triplicar. A gente se ama, a gente se admira, a gente bota a nossa energia lá em cima, tem uma troca muito bonita. E a mensagem mesmo que eu queria deixar é a seguinte: esteja muito íntimo das histórias do seu povo, do seu bairro. Procure saber quem foram as mais velhas, os mais velhos ali. As histórias da sua família, não deixe morrer, sabe? Aquelas histórias de vó. E a nossa luta, enquanto tradicionalistas, é para que a contação de história deixe de ser um grande evento, um grande espetáculo. O que não significa que não vai ter beleza e magia, porque os nossos gele do oeste africano são carregados de magia, de musicalidade, corporeidade e tudo mais. Mas significa que as histórias, elas têm que acontecer no dia a dia, sabe? A gente tem que ter o hábito de contar as histórias das nossas famílias para as crianças. Dos nossos filhos, né? Que são... nossos pais se conheceram. Exatamente, histórias que constituem a essência do que é ser, né? Eu sou quando eu narro as minhas histórias. Ai, que lindo. Né? Esse vídeo vai ser cheio de frases de Natália Grilo. Ai, gente, não são minhas, não. Eu sou só um instrumento, são frases que eu vim colhendo dos tradicionalistas que vieram antes de mim. Ai, é isso, gente. Eu tô muito emocionada. Muito obrigada, Natália. Ai, sua linda. Ai, e é isso. Então, a gente se vê na próxima quinta-feira. Deixem um comentário, sigam a Natália. Vamos movimentar e dominar o mundo. Oi, Ationa. Tchau. Axé.